Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, nesta noite. É um privilégio estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero agradecer o pastor Simval, pastora Rosália, Santi, por esse ministério, pela oportunidade. Já tem, desde 2011, que nós somos voluntários nesse ministério, estamos andando junto, aos pastores, amigos aqui. Pastor Marcelo Mantovani, obrigado pela oportunidade. E hoje eu quero então compartilhar um tema com os irmãos, a provisão de Deus. A provisão de Deus. Eu estava vendo aqui, eu precisava de uma, está no livro de Êxodo, capítulo 16, se você já puder abrir a sua Bíblia então, Êxodo 16, nós leremos do 1 ao 4, depois de 11 a 16. Todos encontraram? Êxodo 16, de 1 a 4, e depois de 11 a 16. Mesmo assentados, vamos ler? Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, enquanto estávamos assentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vamos para o versículo 11. Versículo 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram um arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Versículo 14 e último: e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma relva fina e semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Fina como a geada sobre a terra. O que nós vamos ver aqui, irmãos, é a provisão de Deus para os filhos de Israel. Eu queria chamar o meu amigo Anderson aqui, o tecladista, se ele pudesse me ajudar. Eu agradeço. Depois a gente divide a nossa agenda aí, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe. Quero aproveitar esse momento também e agradecer todos os voluntários, aos irmãos que estão apoiando este culto, os irmãos que estão no estacionamento, na mídia, tudo enquanto, né, toda essa logística para que tudo aconteça, que Deus possa vos recompensar. Não é? Hoje estou aqui também como voluntário para poder compartilhar dessa palavra com vocês. Amém? Que Deus abençoe. Então Deus está aqui nesse texto, nós vamos ver a provisão de Deus para aquele povo. E eu precisava de procurar uma introdução para que fizesse nesta noite. Mas eu quero em primeiro lugar dizer que Êxodo significa saída. O Êxodo é o coração do Pentateuco. E procurando uma introdução para fazer, e eu gosto sempre eu tenho um compêndio de anotações, que eu vou anotando cada detalhe, tantas coisas,
algo do dia a dia, um tema, alguma coisa desse sentido, uma viagem para Israel, tantas coisas, e eu gosto de anotar, e procurei, mas depois eu estava vendo que eu li um livro em 2003, e aí eu preciso puxar minha orelha, porque estou meio que, em 2003 eu li um livro, O Contrabandista de Deus, O Contrabandista de Deus, e esse livro é um livro missionário, é um livro que vai falar do irmão André, quando ele atravessa a cortina de ferro na janela 1040, naquela época, naquele período, 1950 aproximadamente. E ele conta uma experiência maravilhosa da provisão de Deus. Mas antes disso eu quero ler para vocês aqui, olha só, Contrabandista de Deus, a missão que mudou o mundo. Olha só, um missionário que enfrentou sérios riscos para levar a palavra de Deus aos países comunistas da Europa Central. Quando era garoto, o irmão André gostava de brincar, imaginando-se um espião em território inimigo. O que ele não podia sequer imaginar é que bem mais tarde se tornaria um agente secreto de Deus. Alguém brincando, mais tarde ele vai se tornar um agente secreto de Deus. Com uma difícil missão, levar Bíblias para os cristãos das igrejas perseguidas pelo regime comunista, na Rússia e nos países da Europa, na década de 50. Embora fosse impossível para um missionário cristão passar pela cortina de ferro, André sabia que para Deus não havia impossibilidades. Para Deus não havia impossibilidades, e não há. Todos concordam? Você concorda comigo? Ao ter de atravessar a fronteira de algum país com a sua mala e o seu Fusca cheio de desculpa, eu estou aqui, Fusca, raciocinei com o Brasil, olha só, com o seu Fusca cheio de Bíblias, folhetos e material impresso, ele orava assim: Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos, que estão do outro lado da fronteira. Quando estiveste na terra, fizestes os olhos dos cegos ver. Agora eu peço, faze com que seus olhos desses que veem fiquem cegos. Não deixe que os guardas verem as coisas que tu não queres que eles vejam. E que Deus atende a sua oração. Olha a oração que ele faz: Senhor, cega esse povo lá, porque eu preciso passar com esse material aqui, porque eu preciso levar ao outro lado, para o outro continente, a sua palavra. E aí, dentro desse contexto da provisão de Deus, tem um belo dia, que ele está numa fronteira para poder entrar, e num país comunista, e ele agora começa a interceder do outro lado da fronteira, ele começa a orar e a interceder: Senhor, me vê a provisão, porque eu preciso entrar com essas Bíblias, com essas revistas, eu preciso evangelizar, fazer a tua palavra. E ele começa a orar com muito fervor. Irmãos, é gostoso porque você começa a ler o livro e você está naquela, daqui a pouco começa a chover, e começa a chover, e aí a gente sabe o que vai acontecer, né? Dentro de um Fusca chovendo, o que vai acontecer dentro de um Fusca chovendo? Pastor Joaquim, começa a embaçar tudo, fica aquele negócio, e ele cheio de Bíblia, para um lado, para o outro. Irmãos, irmão André atravessa a fronteira e vai até o outro lado, para levar Bíblias para aquele povo, para levar a palavra de Deus para aquele povo. Olha o que nós vimos aqui, a provisão de Deus na vida de um missionário. E eu tenho certeza que se eu fosse te perguntar nesta noite aqui, qual foi uma provisão que Deus fez para você, assim, dessa magnitude, eu tenho certeza que você contaria. Mas o que nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver a provisão de Deus para os filhos de Israel. Mas é verdade, por mais de 3 vezes eles estão murmurando.
E o que a gente vai perceber é que mesmo assim Deus está o tempo todo manifestando, trazendo a provisão para aquele povo. E nós somos o Israel de Deus, amém? Deus tem trazido a provisão para você? Deus tem trazido a provisão para a sua casa? Tem? Tem sim, tem. Então glorifique ao Senhor. Deus constituiu a sua nação, o povo de Israel. Eles se encontram cativos como escravos no Egito. O Egito era governado por Ramsés II. Deus levanta um homem, Moisés, e nós conhecemos a história, e prepara a retirada do seu povo. Em 1450 a 1220 a.C., vêm as pragas, as 10 pragas. Irmãos, há um grande detalhe aqui. Sabe por que Deus agora manifesta 10 pragas dentro do Egito para aquele povo? Para desbancar as 10 divindades egípcias naquele lugar. Porque era um povo politeísta, adoravam vários deuses, rio Nilo, animais, sol, lua, tudo enquanto, e cada praga naquele dia era para desbancar uma divindade dentro do Egito. Então para cada uma tinha um significado muito importante. E na 10ª praga nós vamos ver então a morte dos primogênitos. O que acontece? Nós conhecemos a história, mas mais uma vez, a provisão de Deus está para aquele povo. Mais uma vez, Deus estende a sua mão para aquele povo, e a provisão vem. Olha, é para matar um cordeiro. Pega o sangue e passa nos umbrais das casas. Quando eu passar, ei, escute, é o Senhor que está falando. Quando eu passar, eu vou trazer a provisão para a sua casa, eu vou trazer a provisão para a sua família, eu vou trazer a provisão para a sua vida. O sangue é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que traz a provisão da salvação, a provisão que alcançou a minha vida, a provisão que alcançou a sua vida, e agora nós somos nova criatura, e agora nós podemos agora celebrar ao Senhor todos os dias. E eu estou lembrando aqui de domingo, que coisa maravilhosa, que batismo maravilhoso, pessoas descendo as águas e pessoas levantando a sua mão. Eu quero adorar esse Deus, eu quero servir a esse Deus. A provisão de Deus, a provisão de Deus para o seu povo. E agora é instituído a Páscoa, o povo sai do Egito e Deus os guia pelo deserto. No capítulo 14 nós vamos ver aqui então, quando os filhos de Israel chegam de frente ao Mar Vermelho. E agora nós vamos começar a ver, peraí, o povo já viu a provisão do sangue nos umbrais das portas, o povo viu as pragas, o povo viu tudo isso, estão de frente ao Mar Vermelho, mas começa a murmuração, mas começa a reclamar, mas começa a dizer: olha, era melhor ter ficado lá. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Irmãos, o povo estava murmurando, o povo já tinha visto a provisão de Deus, o povo já tinha visto o milagre de Deus, mas começa a murmurar, a reclamar. E não é diferente hoje. Quantas vezes, se a gente não se policiar, a gente começa a reclamar de algo às vezes tão pequeno. Mas o povo estava de frente de uma grande situação, é verdade, sim, um Mar Vermelho. Mas espera aí, o Deus da provisão estava com eles. O Deus da provisão estava com eles. E mais uma vez agora, então nós vamos ver agora a primeira vez o povo reclamando. No capítulo 22, quando eles estão no deserto de Sur,
Eles estão agora pelo deserto e procuram água, e quando encontram uma água amarga. Estavam em Mara, e agora retornam para Moisés, mais uma vez. Eles retornam para Moisés mais uma vez e começam a murmurar. Se fosse hoje, será que não tinha uma garrafinha de água mineral, geladinha, uma coisa dessa natureza, Moisés? Começam a reclamar, a água estava amarga. Mas o Deus da provisão ministra sobre aquele povo mais uma vez. Irmãos, nós não temos noção o que é ter sede. Nós não temos essa noção. Eu não sei se de repente tem alguém que passou por uma experiência dessa aí de ficar 3 dias, eu não sei, 4 dias sem água. E quando a gente está andando no deserto ali em Israel, é muito sol, é muito calor, porque é quente, a noite esfria, e é esse clima, tudo muito seco. Mas o povo começa a murmurar. Eu vou tentar falar uma frase quem reclama, não clama, não proclama. Quem proclama, não reclama, clama. Será que nós temos reclamado de tantas coisas, às vezes fúteis? O povo agora está reclamando, peraí, a água está amarga, mas vamos lá, vamos continuar então. E aí no capítulo 16, quando nós lemos aqui agora, mais uma vez o povo está no deserto. Eles estão no deserto de Sim, que significa dizer que eles estavam no deserto rumo, Sim é a abreviatura de Sinai, eles estão rumo ao deserto de Sinai. Reclamaram, tiveram medo, no primeiro momento. Depois tiveram sede, a água amarga. Agora estão no deserto. Provavelmente os grandes teólogos entendem que tudo aquilo que eles tinham levado para o deserto de alimento já tinha acabado. Agora começam a sentir fome e começa a reclamação novamente. Moisés, espera aí, cadê meu PF aí, Moisés? Como é que é? E começam a reclamar. Mas mais uma vez, o Deus da provisão vai ministrar sobre aquele povo. Mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso vai ministrar sobre aquele povo. Prover significa providenciar, dar auxílio, é socorrer. Prover é antes do acontecido, ele já prepara, ele é proativo. Esse verbo, ele é proativo. Antes de acabar, ele já tem a reserva. É o Deus da provisão. É o Deus da provisão que você tem servido, meu irmão. É o Deus da provisão que você saiu da sua casa nesta noite e veio até este lugar para adorar esse Deus. É o Deus da provisão, o Deus da provisão diária, o Deus da provisão que é suficiente. É esse Deus que você tem adorado, esse Deus que você saiu da sua casa para servir nesta noite. É o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós vimos aqui vários atributos de Deus, vários títulos aqui dados ao nosso Deus, Deus Javé, Yavé, Rafá, Elohim, El Shaddai. Mas aqui nós vamos ver aqui agora o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus da provisão. E esse título, Jeová Jireh, aonde que acontece esse título aqui? Nós vamos ver a história aqui. O pastor Simval pregou agora, esses dias aqui, sobre quando Abraão vai no Monte Moriá levar Isaac lá para o sacrifício, que agora Deus prepara um carneiro ali para poder ir em holocausto agora, o Deus da provisão, mais uma vez para aquele povo, para Abraão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. É esse Deus, irmãos, que nós temos servido. Mas eu quero então compartilhar com vocês, com esse tema, a provisão
de Deus. A provisão de Deus. E dentro do texto que nós lemos aqui, a partir do capítulo, do versículo 4 aqui, nós vamos ver aqui, irmãos, a provisão de Deus para aquele povo, quando agora pela terceira vez, lembram comigo? Pela terceira vez estão murmurando, e agora mais uma vez, o Deus da provisão vai manifestar o seu poder sobre aquele povo, e vai manifestar a sua bênção através do maná. E o maná no hebraico, vai dizer, eles não entendiam o que era, no maná no hebraico significa, o que é isso? O que é isso? Maná. Nós lemos aqui no versículo 11, aqui nós lemos também, que Deus com o seu poder, com a sua graça, olha, à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial. Então agora está vindo carne, está vindo o maná, que é o pão do céu, para aquele povo, para que eles pudessem alimentar. O que é isso? Maná, o pão, é o alimento desconhecido dos israelitas, que apontava para Cristo, Cristo, o pão do céu. O que é isto? E como é que era a questão do maná? O maná, ele, logo pela manhã, ele descia como um orvalho, como escamas, como sementes de coentro, e eles tinham que pegar. Mas tinha todo um critério que Deus tinha colocado para que eles fizessem isso. As codornizes que atravessavam, e até hoje é assim, elas saem da África numa migração, e elas vêm até o mar Báltico, e algumas por cansaço, elas caem, e é exatamente nesse contexto, elas caem ali perto do Sinai, para aquele povo, para que eles tivessem o alimento, a provisão vinda do céu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer perdiz, né? Que antigamente era o mesmo tipo de ave, uma perdiz, né? Muito parecia, é uma ave que ela voa baixinho, muito baixo. Mas Deus, através da natureza, proporcionou àquele povo as codornizes à tarde, e pela manhã vinha o maná que descia do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Olha só o que está escrito em João 6:51. O maná é o símbolo profético de Cristo, o pão verdadeiro, Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Amém? E a minha pergunta para você nesta noite: qual tipo de provisão que você precisa? Ah, mas para mim está tudo bem, para mim está tudo tranquilo. Mas qual provisão? De repente nesta noite você veio até aqui, este lugar, até esse templo, para adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de uma provisão nesta área. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Jeová Jireh, o Deus provedor, está aqui para poder te abençoar. Assim como Ele fez para o povo de Israel, Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele fará, Ele continuar fazendo a provisão que nós precisamos. A provisão de Deus é uma provisão diária, e o que nós vamos ver lendo esse texto aqui, ela acontecia todos os dias. Deus estava ensinando para aquele povo, porque quando descia o maná, e havia algumas regras, Deus deseja ensinar ao seu povo, por meio do maná, a confiar nele como provedor do seu sustento diário, e não se preocupar com o dia de amanhã. Ele estava ensinando: olha, eu sou o seu sustento da segunda-feira, olha, eu sou o seu sustento da terça-feira, olha, eu sou o seu sustento da quarta-feira. O Deus da provisão. Deus estava ensinando para aquele povo que eles precisavam adorar, reverenciar todos os dias. Porque, irmãos, eles estavam com a mente cauterizada, eram escravos, saíram do cativeiro, eram escravos. Deus precisava lapidar cada um deles.
E não é diferente dos nossos dias. Deus precisa nos lapidar também nesse grande deserto, até a terra prometida. Porque quão ruim nós somos. Ou tem alguém muito bom aqui? Precisamos ser lapidados, porque às vezes, por um copo d'água, nós estamos murmurando. Quem reclama, não clama, não proclama. Jeová Jireh, o Deus da provisão, está aqui. Jeová Jireh está aqui para ministrar a sua provisão nesta noite. Eu não sei se é área financeira, eu não sei se é área espiritual. Talvez você esteja fraco, talvez é financeiro, talvez é no físico. O povo de Israel chega na frente do Mar Vermelho, tem medo. E como é que está no nosso dia hoje? Para onde a gente olha, é medo. É assim ou não é, irmãos? Pandemia parece que deixou a gente. Para onde se olha é medo. É a doença, é a situação. Mas Jeová Jireh está neste lugar para te abençoar. O que você precisa? Qual a sua necessidade? O Deus da provisão está aqui. Você é filho, você tem a promessa. Mas é confiar. Na segunda-feira vai ter maná. Na terça-feira vai ter maná. Na quarta-feira vai ter maná. Pode sair cedo, das 5 horas da manhã, pode ir lá procurar, não tem problema. Vai estar lá te esperando. Olha o maná do céu. Deus estava ensinando que aquele povo, que os seus filhos precisavam confiar. Confiar que não ia faltar. Porque quantas vezes nós andamos ansiosos? Quantas vezes? Com medo, ansiosos como é que a conta vai chegar no final do mês? Se vai ter o alimento, como é que vai ser? É bem verdade, hoje é muito diferente. Os anos 70, há um tempo atrás, eu disse aqui, numa oportunidade que tive para fazer um ofertório aqui, eu disse aqui que teve um dia, na minha casa não tinha nada para comer. Minha mãe pega o arroz do jantar que tinha, e a gente toma com café da manhã para poder comer. Andamos ansiosos. Mas olha só, Mateus 6, 25, 26 vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em seus celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis mais do que elas, do que as aves? Deus tem uma provisão para você nesta noite. O Deus da provisão é uma provisão diária. O Deus da provisão é uma provisão, Ele é uma provisão suficiente. O nosso Deus, Ele traz a provisão suficiente para a sua vida. O que acontecia nesse contexto aqui, irmãos? O maná, cada israelita só podia pegar ali um gomer. Um gomer, provavelmente na questão da quantidade, da intensidade de estudo, veio do Egito. E equivalia mais ou menos a 2 litros. Então cada israelita, quando o maná descia, ele não poderia pegar mais do que um gomer. Porque se ele pegasse mais do que um gomer,
ele estragava, não teria como, você tinha que pegar e comer na hora, não poderia. O Deus da provisão é um Deus da provisão diária, é para todo dia, é para na hora que acordar, Senhor, obrigado pelo ar que eu estou respirando, é na hora da alimentação, Senhor, obrigado pelo pão, é na hora de comprar, na hora de gastar, Senhor, obrigado pela provisão. Nosso Deus, o Deus Jeová Jirê, é uma provisão diária, mas é uma provisão suficiente. É só um gomer, era só 2 litros para cada israelita. Com isso Deus estava ensinando para aquele povo, que eles precisavam ter fé, que eles precisavam servir, que eles precisavam ser obedientes. O que nós vamos ver aqui, irmãos, nesse contexto aqui, é que se alguém colhesse mais do que um gomer, depois eles precisariam todos, quem colheu de todos os jeitos, fazer a contagem e fazer a distribuição de forma igualitária para todos. Eu fico vendo aqui uma grande aula de economia. Uma grande aula de economia. Olha só aqui no versículo 18: porém medindo-o com um gomer, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois o que colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Olha só, o maná era para aquele dia, era para aquela hora. Deus estava ensinando para aquele povo que a fidelidade, que a fé precisava ser uma constante nas suas vidas. É bem verdade, enquanto eles não entraram na terra prometida, o maná não cessou. Todo dia, 40 anos, ficaram sendo alimentados pelo maná, pelo pão do céu. Assim nós estamos nesse grande deserto, sendo alimentado pelo maná, Cristo, o pão do céu. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia por isso. O Deus da provisão é uma provisão diária, mas é uma provisão também suficiente. Deus provia o suficiente para o dia. Mas o mais interessante, o meu tempo já acabou, mas o mais interessante aqui é que eles precisavam colher um gomer na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, ok? Quinta-feira, certo? Mas na sexta-feira eles colhiam um gomer, mas na sexta-feira eles podiam colher 2 gomer, porque Deus estava ensinando para aquele povo que eles precisavam também descansar. Então no 7º dia eles não eram para sair para poder colher o maná, não era. Aí você pode me perguntar: mas espera aí, vai estragar? Não foi assim? No primeiro dia estragava, no segundo, terceiro, quarto, quinto, mas no 6º dia Deus estava dizendo: oi, agora mudou, agora são 2 gomer. E não estragou. No sábado estava lá para eles se alimentarem. Deus estava querendo mostrar para o seu povo o milagre em suas vidas. Deus estava querendo mostrar para o seu povo o grande milagre, que o maná que estragava num dia, no outro estava lá, porque era o Deus Jeová Jirê, o Deus da provisão que estava sobre aquela vida daquele povo. E aí de repente, se fosse hoje, talvez um corria lá na frente: espera aí, não, mas deixa eu pegar, eu vou pegar, em vez de pegar 2, deixa eu pegar 3, vou guardar aqui escondidinho. E aqui uma fala minha, talvez até alguém fez isso, né? Correu, foi lá no cantinho, maná, olha que maravilha, olha que coisa boa. Ele dá uma olhada, Anderson, para um lado, para o outro, mas no outro dia evaporava. Deus estava querendo dizer para aquele povo que Ele era o Deus da provisão,
o Deus da segunda, o Deus da terça, da quarta, da quinta, de todos os dias de suas vidas. Quem colhia pouco não faltava, e quem colhia muito não sobrava. Aqui nós vimos uma grande aula de economia. Não houve desperdício. Como você está lidando com aquilo que Deus tem te dado? A provisão está tendo fartura na sua casa? Está morando lá num apezão, uma cobertura, um carrão do ano? Esses dias eu estava falando com o meu sobrinho, que era aqui da igreja, Tiago, e ele me mostra: tio, olha como é que é esse carro aqui. Eu não vou dizer marca para não fazer propaganda, né? Se ele piscasse, o carro avisava para ele que ele poderia cochilar. Velocidade controlada, um painelzão aqui do lado, você já sabe qual que é, né, pastor? Que maravilha! A provisão de Deus na sua vida está sendo assim? Amém, glória a Deus. Mas se está no momento também de escassez, glória a Deus, porque Ele é o Vagireu, o Deus da provisão. É a provisão diária, é a provisão suficiente para você. Ah, mas eu estou aqui, é minha situação, você não sabe como é que é. Falando dessa tecnologia de carrão, que coisa maravilhosa, né, pastor Marcelo Mantovani? Pastor Marcelo Mantovani, deve ser da sua época, que hoje a gente fala carrão, né? Mas outra época, os carrões eram assim, Fusca, Brasília. Murilo está ali, não vai me deixar, né, me equivocar aqui. E quantas vezes, eu já estou terminando, irmãos, e quantas vezes a gente estava ali, lá no Fuscão, na Brasília, para poder sair, não pegava, e aí você tinha que correr na geladeira, pegar um pano bem gelado para levar, colocar lá na bobina, para poder esfriar, para poder pegar. Talvez Deus tenha ministrado a provisão sobre a sua casa desta maneira, não de um Fusca, mas de um carrão, mas de casa, de um apartamento, da provisão de Deus, da prosperidade de Deus na sua vida, porque Jeová Jireh é o Deus da provisão. Eu não estou fazendo aqui apologia para dizer sobre dinheiro, sobre isso, não, mas o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê, antes de faltar, Ele chega com a provisão. Quantos testemunhos nós tivemos aqui de missionários, que quando chega pela manhã, alguém bate lá e fala assim: olha, eu vim trazer para você, Deus tocou no meu coração. E eu lembro aqui agora, Daniel e Samuel, uma dupla sertaneja, de muito sucesso hoje no Brasil, mas num momento não tinha nada para comer, mas quando chega pela manhã, alguém toca no coração de um irmão que estava fazendo compra dentro do mercado naquela hora, falou: irmão, Deus tocou no meu coração, e tudo que eu colocasse aqui, era para colocar no outro carrinho para você. Ele disse: irmão, você não sabe o que está acontecendo, irmãos, não tem nada para me tomar café, irmãos, e agora toda a família se reúne e cai em lágrimas. Quantos testemunhos nós já vimos nisso? É o Deus da provisão. A gratidão torna tudo aquilo que temos suficiente. Você está agradecendo ao Deus? Ou será que nós estamos reclamando? A provisão de Deus é uma provisão diária, é uma provisão suficiente, mas é uma provisão também que nos colocou à prova, que nos colocou à prova, porque nós precisamos entender que quando ali os israelitas pegavam o maná, e que viram que tinham que guardar do 6º dia para o 7º dia, e viram o milagre ali, Deus estava colocando aquele povo à prova, para dizer: olha, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus verdadeiro.
Se você tiver oportunidade depois, estude as 10 pragas do Egito, cada uma para desbancar o panteão egípcio, porque o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus El Shaddai, o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o nosso Deus, amém? E nós estamos atravessando esse deserto. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, a terra prometida é logo ali, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Quantos estão aguardando? Amém? Quantos estão aguardando? O nosso Deus é o Deus da provisão, Jeová Jireh, o Deus provedor.